Oi, eu sou Isadora, bem-vindo ao canal Duras Letras. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. Bem, esse é um livro do qual eu gosto muito, que eu li pela primeira vez no ano passado, no final de 2022, de uma forma um pouco entrecortada, porque estava na correria com N coisas, processo seletivo do doutorado e tudo mais, e acabou sendo uma leitura um pouco interrompida, assim, aos trancos e barrancos, mas que me chamou muita atenção. E aí esse ano eu fiquei com essa vontade, esse desejo de reler, e insisti um pouco com o Gabriel aqui do canal, que é meu marido, pra gente ler juntos, e depois de alguma insistência ele acabou aceitando, e a gente tem feito essa leitura conjunta, em voz alta, que tá sendo uma experiência bem legal. Na trama do livro, a gente pode perceber que existem dois grandes arcos, dois ciclos, digamos assim. Uma primeira geração, que são ali a Catherine, o Heathcliff e o Edgar Linton, e a Isabella, que é a irmã, acaba sendo um pouco assim lateral, mas tá ali também. E depois uma segunda geração, que são os filhos deles. Eu e o Gabriel acabamos de terminar o arco dessa primeira geração, então hoje é sobre ele que eu vou comentar. Bem, essa história começa com o Sr. Lockwood narrando a chegada dele em Wuthering Heights, que seria aí o Morro dos Ventos Uivantes na tradução canônica, que nessa edição que eu tenho é da Raquel de Queiroz. O Lockwood chega porque ele alugou uma casa, uma granja, que pertence ao dono de Wuthering Heights, o Sr. Heathcliff, e foi lá conhecer o seu inquilino. Só que ele chega lá e tudo dá meio errado. O homem é um grande misantropo, não quer recebê-lo, os cachorros da casa mordem ele não é bem recebido ali dentro, não tem nenhum tipo de cortesia ou acolhimento, e quando ele fala que vai voltar no dia seguinte, piorou. Porque o Heathcliff é essa pessoa, assim, odiosa, que inclusive o Bataille, em A Literatura e o Mal, vai dizer, assim, que é a encarnação do mal. Como que a Emily Brontë conseguiu, ele não sabe, mas tá toda concentrada nessa personagem, do Heathcliff. Então Lockwood chega lá e conta pra gente, a gente que não conhece nada sobre essa família, sobre essa história, ele também ainda não conhece, e que vê ali uma família, um interior de uma casa em que todo mundo briga com todo mundo. Assim, é um inferninho na Terra, é como eu e o Gabriel estamos sempre falando. Esse inferno de Wuthering Heights é onde o Lockwood foi parar. Então ele entra nessa casa assim um pouco sem ser convidado, conhece um pouco, ele tem uma noite pavorosa, porque ele chega num momento de nevasca que não daria para voltar ainda, a distância é longa entre uma casa e outra, e acaba tendo que dormir por lá. E nisso de dormir por lá é toda uma saga, toda uma odisseia interna, mas ele acaba conhecendo um pouco, pelas anotações que ele encontra num livro, do passado dessa família. E lê ali Catherine Earnshaw, Catherine Linton, Catherine Heathcliff, esses nomes, que ele não sabe muito bem por que três Catherines, que história é essa, quem são esses outros. Ele pergunta ali pro Heathcliff, esse rapaz é seu filho? Não. Mas, essa então é sua esposa? Não, ela é minha nora. Mas o filho já morreu. E esse outro rapaz, esse outro senhor aqui, é filho do não sei quem. Assim, é uma confusão e a gente chega sem entender realmente quem é quem. Essa parte da árvore genealógica custa um pouquinho a gente conseguir se situar. Mas eu acho que é interessante essa estratégia de colocar o Lockwood chegando dessa forma e se sentindo perdido, porque o Lockwood entra junto com a gente, Ele começa o texto e a gente começa junto com a narrativa dele, sem conhecer nada, sem saber nenhum antemão. Então ele é um narrador que conhece tão pouco quanto o leitor que vai entrar. Daí que se torna um narrador capaz de atiçar também a nossa curiosidade, que é bem bacana. Depois disso, o que acontece? O Lockwood volta então para Thrushcross Grange, que seria essa granja do Tordo, da Cruz do Tordo, alguma coisa assim, não sei como que outras traduções fizeram. Aqui no caso da Raquel de Queiroz, ela manteve o nome em inglês. E quem está cuidando dele em Thrushcross Grange, digamos assim, a governanta da casa, é a Nellie também. Assim, a Nellie é o apelido, o nome dela é Ellen Dean, que foi ali uma governanta, uma assistente, uma empregada, em última medida, uma criada, dessa família há muitas gerações. Bom, há 2 gerações, muitas é um certo exagero da minha parte.
mas que conhece essa história toda da qual o Lockwood está por fora. E a gente também nesse momento. E ele adoece um pouco depois da chuva, da nevasca, do caminho, das mordidas, de tudo que aconteceu lá em Wuthering Heights, e pede para ela, por favor, me conta essa história, então, nem que seja para me distrair um pouco. Então quem assume a voz narrativa é a Nellie. Quem estava narrando até então era o Lockwood, como eu disse, quem começa essa história de Wuthering Heights, digamos assim, num primeiro momento, a história em tempo presente é ele, mas quem vai narrar o passado dessa história, que é, digamos assim, a história de fato, e não isso que acontece como pretexto para a história ser contada, é a Nellie. Essa pessoa que está num dentro-fora, já que ela é da família, nesse sentido de ter vivido com essa família há muito tempo, mas que não faz parte dessa história tão diretamente quanto os outros envolvidos. A Nellie então começa a contar dizendo de quando, né, o antigo Sr. Earnshaw, que era pai do Hindley e da Catherine, sai para uma viagem, ele vai para Liverpool e volta com um menino perdido. Um menino descrito ali que tinha a pele mais escura, não era um inglês, mas de identidade desconhecida, que não falava muito bem a língua, que não sabia quem eram os pais dele, e que o Sr. Earnshaw, por caridade, traz para casa. Ele era ali um homem religioso que se importava muito com isso, com essa ideia de caridade como um dever, e traz o menino para casa para ser criado ali junto, para ser adotado como um dos seus filhos. Esse menino vai ganhar o nome de Heathcliff, né? E vai ser o inquilino do... Inquilino? Inquilino? É. O que aluga o Thrushcross Grange pro Lockwood depois. Enfim. O Heathcliff, então, é esse menino cujas origens ninguém conhece, mas que está colocado já aí num campo de uma tensão racial, uma tensão nacional. Ele não é como esses outros um inglês, não é um homem branco, né? Não tem esse tipo de status. Ele vai ser uma espécie de encarnação aí também de um outro. E as crianças recebem ele muito mal. Num primeiro momento, a própria Nellie diz que ela também recebe ele mal, acha um absurdo o Earnshaw trazer mais essa criança. A esposa, né, do Earnshaw na época também não fica lá muito feliz, mas aceita. Mas pouco a pouco, né, a Catherine e o Heathcliff vão ficando muito amigos, vão ficando muito próximos. Os dois estão sempre juntos, eles aprontam juntos, têm uma idade parecida ali, correm pelos campos, né, eles estão ali numa vida muito selvagem, muito sem limites. E o Heathcliff vai criando ao mesmo tempo essa amizade intensa com a Catherine e uma inimizade proporcional com o irmão da Catherine, que é o Hindley. O Hindley acha assim que ele é uma espécie de usurpador, que o Heathcliff entrou ali praticamente para tomar tudo que é dele e fica irritadíssimo com essa espécie de competição. Mas o pai do Hindley, né, o Earnshaw, obriga ele meio que a ceder, ele acaba ficando com muita pena ali da situação do Heathcliff e por isso sempre toma partido dele. E no fim das contas o Heathcliff sai um pouco na vantagem, um pouco na melhor ali, quando é o pai quem vai fazer esse juízo. Mas o Hindley tá sempre batendo nele, sempre dando um jeito ali de descontar a sua raiva, a sua fúria, suas frustrações no Heathcliff. Então essa infância do Heathcliff é muito marcada por isso. Por uma desidentidade, digamos assim, não saber as suas origens, não saber de onde veio. Por um acolhimento que vem, nesse primeiro momento, praticamente só da Catherine e do Sr. Earnshaw. E por esse rancor, esse ódio aí do Hindley, e também do, digamos assim, professor deles. Não é bem um professor, né? Ele é um pastor contratado para educar as crianças, né, na educação religiosa, que é o Joseph, e que é um velho infernal também, que está sempre ali falando todo mundo, o diabo vai te levar, que o diabo te carregue, menino malcriado. Mas que, assim, não é só nas palavras, ele é duro também nas ações, é duro de bater nas crianças, enfim. É um velho aí bem odiento mesmo. E o Heathcliff cresce dessa forma, a Catherine também, todos eles. Em dado momento, o Earnshaw manda o Hindley embora para estudar, justamente para apartar um pouco ali os dois, né? Os dois, eu quero dizer, o Hindley e o Heathcliff. E, eventualmente, o próprio Earnshaw falece, né? Quando ele morre, a senhora Earnshaw também já tinha morrido, nem é muito importante isso, mas é colocado.
O Hindley volta como senhor da casa agora, né? Como o pai faleceu, é o Hindley quem vai se tornar aí o chefe da família. Volta com uma esposa que é uma mulher um pouco fraca, assim, um pouco frágil, e começa a reorganizar, né, a dinâmica familiar e a se vingar do Heathcliff de uma maneira mais cruel, mais intensa, já que agora ele tinha o poder para isso. Ele tira a educação do Heathcliff, faz com que o Heathcliff não possa mais ter aulas, não aprenda mais nada. A Catherine, sim, vai se tornando educada, né, ensinada, e ela tenta transmitir isso ao Heathcliff por um tempo, mas depois eles acabam desistindo e não ensinam para ele nenhuma boa maneira, nada que pudesse ajudá-lo assim, a se tornar um cavalheiro, né? Nada que pudesse ajudá-lo a atingir um certo ideal de inglesidade, como uma das críticas vai dizer. Ele acaba crescendo mesmo como uma espécie de selvagem. E isso, pouco a pouco, vai inferiorizando ele em relação à própria família e a Catherine, principalmente, que era de quem ele mais gostava. Ele vai se tornando uma espécie de bárbaro ali, uma criança suja, uma criança que não sabe ler, não sabe falar direito, não sabe, né, assim, se comportar num ideal de civilização, que não se veste bem, que mal toma banho, enquanto ela vai se tornando, ou deve se tornar cada vez mais uma dama. E isso vai acentuando uma diferença entre eles que no futuro vai dar um problemão. Num determinado dia, o Heathcliff e a Catherine decidem sair, fugir de um castigo que eles estavam ali sofrendo das mãos do Joseph e vão para a granja, né, de Thrushcross Grange, bisbilhotar a família vizinha. Só que acontece, eles veem ali os irmãos, a Isabella e o Edgar brincando, e sem querer eles acham engraçado uma cena em que os dois estão disputando ali para ver quem que vai brincar com o cachorrinho, e acabam chamando a atenção, né, das crianças que se assustam, acham que é um ladrão e mandam o cachorro atrás deles, né? E aí o cachorro acaba mordendo a Catherine, que não consegue voltar para casa. O Heathcliff é mandado embora pela família, né, meio que assim como um enjeitado pela família de baixo, né, a família de Thrushcross Grange, de volta para Wuthering Heights, onde vivem ali o Hindley e todo o resto. E a Catherine acaba ficando com essa outra família, que é a família Linton, para poder ser tratada enquanto isso. As crianças reconhecem ali, é a menina, é a filha do Earnshaw ali de Wuthering Heights, a gente vê ela na igreja e tudo. E acabam resolvendo ali, vamos ficar com ela umas semanas e que até ela poder fazer essa jornada de volta. E nesse período que ela fica lá, ela é tratada de uma outra maneira, é uma casa ali muito virtuosa, as pessoas têm ali mais luxo, tem mais higiene, tem mais gentileza também. É uma família que tem uma dinâmica totalmente diferente, né? Que tem ali esse ideal de boa família, um ideal civilizatório muito distinto do que acontece ali na própria casa dela. Então, eles dão um monte de presentes, ela passa a ter vestidos de seda, coisas bonitas, e passa a falar de um jeito mais pomposo e tudo. Quando ela finalmente volta para Wuthering Heights, né, ela é deixada lá, assim, a cavalo, de carruagem, alguma coisa assim, o Heathcliff se sente um alienígena. Porque quando ele finalmente a reencontra, que agora que o Earnshaw já tinha morrido, é a única pessoa praticamente no mundo, né, que ele tinha e de quem ele gostava e que também gostava dele, essa pessoa está totalmente transformada, está mudada. Não é mais aquela menina selvagem que corria pelos campos junto com ele, mas uma menina fina, com vestidinhos ali que não podem ser sujos, com uma espécie de jeito pomposo, né? Eu tô com dificuldade aqui com as palavras, mas com esse jeito que já é de dama, um jeito afetado, né? Que ele não reconhece e que não o agrada, porque justamente acentua o abismo entre os dois. E isso cria ali nele uma profunda tristeza e, sobretudo, um ciúme muito grande, porque a partir desse momento, os Linton, que são ali a Isabella Linton e o Edgar Linton, os vizinhos, os filhos que têm mais ou menos uma idade próxima deles, vão passar a frequentar a casa, se tornam amigos da Catherine. E o Heathcliff morre de ciúmes com isso, especialmente porque o Edgar é ali o lordzinho inglês que começa a cortejar a Catherine, que começa a se tornar um outro amigo
e que seria, de certa forma, um partido muito melhor do que ele, considerando-se ali as expectativas sociais também. Daí, enfim, né, a confusão tá feita nesse triângulo amoroso inicial. Catherine tem ali essa espécie de paixão da infância, que é o irmão adotado, né, esse irmão que não é de sangue, Heathcliff, com quem ela vive essa coisa intensa, essa coisa desenfreada de enfim, né, viver uma forma selvagem, num mundo passional, num mundo incivilizado. E tem no Edgar essa outra possibilidade, esse outro mundo, que é justamente um mundo culto, um mundo respeitável, um mundo rico, um mundo luxuoso, que promete esse conforto e que traz aí uma gama de outras possibilidades de respeito que ela dificilmente teria ficando ou escolhendo o Heathcliff. Então, em dado momento, isso vai se tornando ali uma questão de fato. O Edgar propõe a Catherine em casamento e ela aceita. E isso parte o coração ali do Heathcliff, como era de se supor. E essa cena é muito interessante porque justamente a Catherine vem conversar com a Nellie. E ela não vê que o Heathcliff está ali deitado no canto da cozinha, escutando tudo. E começa a falar dessa situação, de que o Edgar pediu ela em casamento, que ela não sabia se tinha feito uma coisa boa, porque no fim das contas ela não sabia se o amava e tudo, mas que ela disse que sim, né? Que ela não poderia ficar com o Heathcliff depois de o Hindley tê-lo rebaixado tanto. Porque o Hindley, como eu disse, tira ele da escola, faz com que ele se torne ali um bruto. E agora, se ela se casasse com o Hindley, os dois viveriam com o Heathcliff, os dois viveriam como mendigos. Então ela acaba tomando essa decisão, digamos, um pouco prática, de se casar ali com o Edgar, mas sem ter certeza de que no seu coração era isso mesmo que ela queria. E aí tem um trecho lindo, maravilhoso, em que ela vai dizer assim isso com muita intensidade, mas que o Heathcliff já não está mais ouvindo nessa hora, de que ela é Heathcliff, né? De que ela não simplesmente gosta do Heathcliff. Heathcliff não é algo ou alguém de quem ela abriria a mão, de que ela não sabe de que são feitas as almas, mas que com certeza a alma dela e a dele eram feitas da mesma substância. É uma forma lindíssima de dizer desse amor, né? Dessa identificação. Mas ainda assim ela toma essa decisão prática de se casar com o Edgar. O Heathcliff escuta uma parte da conversa e vai embora antes e foge. E ele vai embora e ninguém sabe o paradeiro dele durante 3 anos. E nisso, a Catherine se casa com o Edgar e vai viver em Thrushcross Grange. A esposa do Hindley morre num momento desse, já não lembro exatamente, ele fica com um filhinho que se chama Hareton. E gravem esse nome, são muitos nomes aí, mas o filho do Hindley, ou seja, sobrinho ali da Catherine, é o Hareton, que vai ficar nesse período também vivendo em Wuthering Heights, até muito depois do próprio pai dele falecer. Mas quando, voltando um pouquinho, quem cuida do Hareton é a Nellie, porque o pai, praticamente depois que a esposa falece, se torna ali um pai impossível, né? Não só agressivo, violento, mas também alcoólatra, apostador, enfim, um perigo para o menino. Então a Nellie é quem vai ser essa espécie de figura materna por um momento. Mas quando a Catherine se casa e vai para Thrushcross Grange, a Nellie vai junto. Ela é quase que obrigada a ir junto ali, né, por uma obrigação ali familiar, empregatícia e tudo mais. E o Hareton acaba ficando ali aos cuidados, né, do Joseph e do Hindley, que, convenhamos, não são lá muito bons cuidadores. E aí a gente começa essa espécie de segunda parte dentro da primeira, que é a vida de casado da Catherine. Bom, então alguns anos se passam, né? A Catherine está casada ali com o Edgar Linton. Eles vivem uma vida amena, moram os dois, a Isabella, a Nellie e outros criados em Thrushcross Grange. Ela ainda não tem filhos, né? E eles estão ali numa vida pacata, numa casa confortável, vivendo a vida que ela escolheu no fim das contas. E
E tudo vai muito bem até que um dia chega esse estranho, né, que não é um estranho, de volta depois de tanto tempo sumido, que é o Heathcliff. Ele voltou e ele não é mais aquele menino descuidado, selvagem, tudo. Ele é um homem agora crescido, bonito, forte e rico. A gente não fica sabendo como, mas ele enriquece muito e volta, né, para rever a Katie e supostamente para se vingar do Hindley também. Só que ao invés de se vingar do Hindley, ele para em Wuthering Heights, achando que encontraria a Katie lá ou que encontraria notícias dela por lá, e acaba pedindo hospedagem lá. Então ele aluga um dos quartos do próprio Hindley. E a gente ainda não sabe, mas essa é a forma como ele vai se vingar do Hindley. Não é matando o próprio Hindley diretamente, não é trocando socos com ele, é de uma forma muito pior e, digamos, mais arquitetada, mais premeditada. O Hindley agora é um grande apostador. Além de ser um alcoólatra, essa pessoa que ficou totalmente desorientada depois da perda da esposa, ele também começa a ficar viciado em jogos. E para alimentar esse vício, ele começa a pedir empréstimos. E quem vai emprestar o dinheiro é o Heathcliff. Então o Heathcliff vai alimentando o vício do Hindley para ir afundando ele no buraco cada vez mais. E fica ali em Wuthering Heights, vivendo com o próprio arqui-inimigo, depois de tudo, para estar perto da Catherine, para poder ali, enfim, fazer todo esse mal que ele agora está determinado a fazer. Porque ele é assim, né? Ele sempre, a gente espera o pior dele e ele faz o pior também. Não que o Hindley seja lá nenhum santo, né? Mas assim, é só porque tem até uma coisa de uma desproporção no ímpeto vingativo do Heathcliff que a gente se impressiona. Então ele volta, né? Ele encontra a Catherine super alegre, o Edgar nem tanto, né? Ele fica mais uma vez muito irritado ali com isso, aceita receber o Heathcliff em casa só por respeito ali ao sentimento que a esposa tem por ele, e fala, né, com ela assim de uma forma até muito, pra gente é muito desagradável, né? Ah, pelo menos disfarce, né? Você quer que a casa inteira te veja, né, recebendo um criado como se fosse um irmão, né, falando sobre o Heathcliff. E a Catherine ficou ofendida, o Heathcliff ficou ofendido, mas eles deixam meio pra lá, assim, e ficam felizes em se reencontrar e se rever, e esses encontros vão se estendendo. Só que o Heathcliff não é muito respeitoso. Ele não respeita os horários, não respeita o tempo ali da casa, não respeita as pessoas, né? O Edgar não fica nada satisfeito com isso, e pouco a pouco eles vão se desentendendo ali dentro em relação ao que poderia ou não poderia ser feito dessas visitas. E nisso a Isabella, irmã do Edgar, né, cunhada da Catherine, se apaixona pelo Heathcliff. Ou melhor, né, se apaixona por uma imagem que ela inventou na cabeça dela do Heathcliff. Ela pensa que ele é uma espécie de cavalheiro, um diamante bruto que precisava ser lapidado. Acho que ela fica imaginando histórias ali a respeito desse homem que tem uma origem distante, né, que é uma pessoa exótica e que enriqueceu e que viveu muitas aventuras, isso e aquilo, e vai alimentando essa fantasia e se apaixona. E ela briga com a Catherine em dado momento, dizendo: você é muito má, muito egoísta, você me manda embora só pra eu não ficar perto dele, sabendo que eu adoro ele. E a Catherine fica horrorizada com isso, porque ela sabe que o Heathcliff é mau, né, digamos assim, que ele tem um coração ruim, pelo menos é o que a narrativa está sempre repetindo, a narrativa da Nellie, e que a última coisa que ela gostaria é de ver a Isabella casada com ele. Não por causa de algum ciúme, né, pelo menos não conscientemente, não explicitamente por isso, mas por saber o mal que ele faria a ela, a Isabella. Mas a Isabella ainda assim insiste, fica brava, fala que ela é uma mentirosa, que se o Heathcliff fosse um homem mau, que ela não seria amiga dele, isso e aquilo. E a Catherine, que também fica muito ofendida com isso, acaba contando para o Heathcliff na frente da Isabella sobre essa paixão. Ela segura o braço ali da Isabella
e fala com o Heathcliff, enquanto o Heathcliff tá lá, você sabia que ela se apaixonou por você? Enfim, não é bem desse jeito, mas algo assim. E o Heathcliff fica sem entender, porque os dois nunca nem trocaram palavras e ele despreza os Linton de todo o coração. Mas ele fica sem entender se há alguma maldade, alguma brincadeira, e a Catherine diz, não, é verdade, é isso mesmo. E ele, que está sempre premeditando as suas vinganças, suas maquinações, né, considera, bom, a Catherine já é casada, eu não posso me casar com ela mesmo. A Isabela, né, é a segunda herdeira desse lugar, eu poderia, além de ter Wuthering Heights, depois de endividar o Hindley até ele acabar com toda a fortuna dele, também ter Thrushcross Grange. Casando com a Isabela, ele poderia aumentar a fortuna tendo aí essa segunda propriedade. Mas o Edgar não vai aceitar, né? O Edgar acha absurdo isso, considera ali que seria uma ofensa e o próprio Heathcliff não tem nenhum afeto, nenhum amor ali pela Isabela, é somente, né, uma questão de posses mesmo. E dado momento, o Heathcliff chega, né, no jardim ali e rouba um beijo da Isabela. E a Nellie vê tudo e resolve contar pro Edgar. Conta desse beijo, conta outras coisas também, porque a Nellie tá sempre fazendo ali uma fofoquinha, não tanto pela maldade, porque o perfil dela não é esse, né, mas por considerar ali que era preciso dizer para não trair a honra da casa, para não trair o seu amo e tudo mais. Então ela conta, o Edgar fica possesso com isso, manda o Heathcliff embora, tem uma briga colossal todos eles ali, né? O Heathcliff humilha o Linton nessa situação, a Catherine fica desolada e depois que ele vai embora, né, o Heathcliff, a Catherine meio que adoece. Ela fica ali numa situação muito triste, começa a delirar, começa a ter febre, passa mal, né? Tudo isso se torna uma coisa gigantesca e ela não resiste bem a essa circunstância, né? Ela acaba tendo a sua saúde mental e física muito debilitada quando, né, os seus dois amores ali, o Edgar e o Heathcliff, realmente veem que não podem conviver um com o outro e ela é forçada mais uma vez a fazer essa escolha que no fim das contas ela já tinha feito, então ela não tem muito como voltar atrás agora. Nisso, o Heathcliff foge com a Isabela, se casa com ela ali contra qualquer autorização do Edgar, então eles vão ali como fugidos, sem amor nenhum. A primeira coisa que ele faz quando vai embora é pendurar a cachorrinha da Isabela pelo pescoço, pela coleira, numa grade, que a Nellie, por sorte, vê e tira, senão ela morreria enforcada. Casa com ela e logo a gente vai ficar sabendo por uma carta que a Isabela manda que não foi nenhum mar de rosas, que na verdade o terror da vida dela começa ali. Ela amaldiçoou a própria vida quando revelou a Catherine o segredo dela da paixão pelo Heathcliff, mas agora era tarde demais, não tinha muito o que fazer. A Catherine tá ali doente, ela começa a se recuperar depois de um tempo, o Linton muito paciente, né, sempre cuidando dela, tratando, fazendo todos os desejos dela. A Nellie, pelo contrário, meio impaciente, assim, mas torcendo para que a Catherine se recuperasse. E, eventualmente, o Heathcliff fica sabendo da doença dela, ali, desse estado mal de saúde, resolve voltar para vê-la. E a Nellie vai dizer, né, que não, ele não pode fazer isso. A Nellie vai lá em Wuthering Heights para ver a Isabela e o Heathcliff obriga a Nellie praticamente a aceitar um acordo, né, de deixá-lo entrar para ver a Catherine, para que a Catherine conte para ele por que ela adoeceu, né, que se a Catherine não quisesse vê-lo, que ela mesma tinha que dizer isso. E a Nellie, no fim das contas, fica um pouco sem saída ali nas circunstâncias e tem que deixar o Heathcliff entrar, porque senão ele entraria meio que à força, isso causaria uma briga ainda maior com o Edgar. Então, para evitar, né, um cenário muito pior, ela permite ali que o Heathcliff entre. Quando ele entra, né, ele entra ali meio que às escondidas, né, do resto da casa.
ele e a Catherine se reencontram, é uma coisa assim muito passional. Esse reencontro é uma coisa muito forte. A Catherine já estava muito melhor, mas nesse momento ela fica ali meio delirante, o discurso dela começa a se tornar uma coisa grandiloquente, muito fora de si. Ela fala ali dessa paixão para ele não ir embora, mesmo que o Edgar chegasse, que ele não a deixasse, porque ela estava morrendo e não queria morrer longe dele e tudo mais. E ele fica transtornado também com isso, porque vê que ela está ali numa saúde muito frágil mesmo, que, né, a recuperação dela não é muito real, que esse estado de saúde mostraria que em breve ela faleceria, porque aí também tem isso, né? Aqui em Wuthering Heights, século XVIII, seria o final do século XVIII essa história, mais ou menos, todo mundo morre muito cedo. A gente fica sabendo, morreu um, morreu o outro, aí eles têm o quê? 25 anos, 27 anos, é assim, impressionante. Até uma cena depois eu conto, mas que é engraçado, assim, que o médico chega e vira pra Nelly, adivinha quem morreu? Assim, gente, que falta de sensibilidade. Enfim, fecha parêntese aqui. Mas daí o Heathcliff tá lá com a Catherine e os dois, né, se reencontram dessa forma, é uma coisa muito forte. A Catherine começa a passar mal, o Edgar chega, manda o Heathcliff embora, ele acaba indo e, de fato, um pouco depois, a Catherine acaba morrendo, né, e logo antes de morrer, ela dá à luz, né, ela faz nascer, digamos assim, uma menina prematura, uma menina nasce aos 7 meses ali, a gente nem sabia até então direito que a Catherine estava grávida, isso tinha sido mencionado de passagem uma vez antes, mas a menina nasce e é muito curioso, tem um ensaio que aponta para isso, um ensaio que está na edição da Antofágica, de O Morro dos Ventos Uivantes, que vai falar que é interessante a inteligência da Emily Brontë aqui, de que só depois que o Heathcliff volta, depois de já alguns anos de casada, é que finalmente a Catherine engravida e tem um filho, né, uma filha no caso. Não para dizer que a filha é dele, que ela traiu o Linton ou qualquer coisa assim, mas é que é preciso essa presença, né, desse homem viril que representa essa vida passional, pulsional e selvagem, para que ela descubra também a sua sexualidade adulta. Né, que a sua sexualidade infantil estava toda amarrada nesse Heathcliff da infância, que é quando esse rapaz, né, volta agora adulto, transformado num homem, que ela também pode se tornar de fato uma mulher. Isso eu achei sensacional, eu achei esse apontamento assim muito bom mesmo. Então a menina nasce, a mãe morre, né, a família, todo mundo fica ali muito triste, muito desolado. A vida ali em Wuthering Heights também fica sendo um inferno, né? A Isabela conta por carta tudo que aconteceu e pouco depois, né, da morte da Catherine, ela mesma foge de Wuthering Heights para morar longe e Isabela tem um filho, né, que ela vai chamar de Linton. E aí vem uma confusão, porque o filho se chama Linton Heathcliff, tendo Linton como primeiro nome, enquanto Linton a princípio seria o sobrenome, e Heathcliff, que é o nome do pai, como o sobrenome dessa criança. Ele é uma espécie de junção dos dois. Mas isso a gente só vai ver mais à frente. E aí começa meio que esse arco da segunda geração, que vai ser protagonizado pela Catherine e pelo Linton Heathcliff, mas que ainda tem a presença dos dois pais, né, pelo menos, o Edgar e o Heathcliff pai, e que vai ter algumas outras figuras ali ao redor importantes, além da própria Nelly que está narrando, e do Joseph que ainda está vivo, e do Hareton, que é esse meio que primo esquecido que agora, né, vive ali de favor, de caridade, às custas, né, do inimigo do pai, que é o Heathcliff. Então, enfim, esse segundo arco também promete muita coisa. No fim das contas, a Catherine é enterrada não na igreja, mas no alto de uma campina, que é onde ela queria ser enterrada. Campina não, colina, né? E é interessante a cena ali do velório, que o Heathcliff mais uma vez entra ali às escondidas, depois de muito tempo do
Edgar fazendo a vigília do corpo. E a Catherine tem um medalhão onde tem um cacho, né, um cacho dourado ali do Edgar, que é o marido. E aí o Heathcliff entra, joga no chão o cacho dourado e coloca uma mecha do próprio cabelo dele ali. E depois, quando a Nellie chega e vê, ela percebe que o outro trocou ali o cabelo e ela pega a mecha dourada e coloca junto com a outra ali dentro do medalhão, né, simbolizando a presença ali dos dois nessa joia preciosa que fica junto ao peito. É muito bonito. Com isso, né, com o fim, né, desse primeiro arco, a gente tem, né, um momento de pausa, né, uma trégua, um intervalo na narrativa. A Nellie vai dizer, né, que se passaram 12 anos muito bons, muito tranquilos depois disso, né, já que a Isabela fugiu com o filho. A criança que não despertou a princípio muito interesse, mas depois o pai, o Edgar, se mostrou um pai muito amoroso, muito presente, muito dedicado, e a vida em Wuthering Heights seguiu sem que a gente soubesse muita coisa a respeito deles. E só depois de um dado momento, que no próximo vídeo eu comento qual foi, é que essas coisas vão tomar uma nova guinada. Né? São ali 12 anos então de tranquilidade entre esse momento que é a morte da Catherine e o nascimento da filha, que também se chama Catherine, né? Vai ser chamada de Kate, principalmente, Kate como apelido de Catherine, mas tem o nome da mãe. Então vocês já entenderam como que é essa confusão dos nomes, aquilo que o Lockwood viu no começo que ele não entendeu, né? De Catherine Earnshaw, que era o nome de solteira da Catherine mãe. Catherine Linton, que era o nome de casada, né, dessa Catherine, mas que também é o nome da filha. E Catherine Heathcliff, que a gente já sabe, né, pelo encontro que o Lockwood teve com o Heathcliff e a família ali no começo, que Catherine Heathcliff é a nora dele, a gente já sabe que essa Catherine filha vai se casar com o filho do Heathcliff. Mas isso só vai aparecer depois. Daí é isso, né? Nesse primeiro momento, toda essa confusão, esse circo armado ao redor desses jogos, essas tensões, e com muita maestria, assim, é um primeiro arco que chama muita atenção da gente mesmo, e com razão. Bem, para encerrar, eu queria só fazer um breve comentário a respeito da narração, que foi algo que me chamou muita atenção, porque vai passando de uma voz para outra com muita inteligência e de uma forma que constrói o jogo de ilusão do literário muito bem, né? Isso de envolver a gente não é uma história com muito distanciamento, né? Não é uma história que quer que você se lembre de que o que você está ouvindo e lendo é uma história. Pelo contrário, é uma história em que a gente vai entrando camada após camada ali, querendo saber mais, com muita imersão, digamos assim, uma experiência bem imersiva. Tanto é que, com frequência, quando a Nellie interrompe a narrativa que ela está contando para falar, muito bem, Sr. Lockwood, mas está na hora de você ir dormir e amanhã a gente continua, nós, leitores, também ficamos meio, o quê? É verdade, você está contando isso. E é uma história dentro da história que vai narrando uma trajetória ali longa, da qual a Nellie faz parte desde cedo, porque ela trabalhava na casa em Wuthering Heights, ela é irmã de leite do Hindley, né? A mãe dela amamentou ele e ela também, e que acompanha essa primeira geração toda e a segunda também nas duas casas. E isso é um outro ponto, né, que me chama muita atenção, o fato de que essa história inteira se desenvolve só entre essas duas casas. O espaço dessa narrativa, existem menções ali, à igreja, ao cemitério, a vila de Gimmerton, que seria ali um vilarejo, a parte mais comercial, mas todas as cenas que a gente vê nesse primeiro arco são ou em Wuthering Heights, ou em Thrushcross Grange, ou então no campo, né, ali entre um e outro. É só nesses espaços que essa história se desenvolve. O que faz pensar, de fato, numa narrativa feminina, né, no sentido de que, na época da Emily Brontë, no contexto que ela escrevia, do interior da Inglaterra, a vivência feminina se resumia, em grande medida, à vida no campo e trabalho rural e à vida dentro de casa. As grandes viagens não são realizadas ali pelas mulheres, né? Quem viaja
É o pai no primeiro momento, é o Hindley no segundo momento, é o Heathcliff no terceiro momento, são eles que viajam. A Isabela só viaja, digamos assim, para fugir, né? Porque ela já corria risco de vida ali agora casada com o Heathcliff, mas não é uma viagem a qual a gente tem acesso. Na verdade, nenhuma das outras também a gente tem acesso, mas tem uma diferença aí de simetria considerável. E acho que ela consegue expandir esses ambientes dessas casas para tornar dois ambientes domésticos totalmente distintos. Um ali é acolhedor, quente, gostoso, esse ambiente de conforto, luxo, familiar. Outro, esse ambiente hostil, esse ambiente da briga, esse ambiente da selvageria, digamos assim. E que nesse contraste mostra pra gente uma inteligência de criar casas, né, casas, ou seja, ambientes interiores, mas com personalidades muito únicas, muito distintas. Acho que isso é algo que chama a atenção também. Bem, eu vou ficando por aqui e daqui a uns dias eu volto com a segunda parte de O Morro dos Ventos Uivantes. Eu espero que vocês tenham gostado e depois me contem por aqui nos comentários se vocês já leram esse livro, se gostaram, o que acharam, quais foram as impressões. Eu vou adorar saber. É isso. Um abraço.